perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor abençoe com a paz o seu povo, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, Sua voz do trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo,
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Qualquer que seja a nação a quem pertença, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha bondade de sentar, por favor. A palavra que o padre proclamou é do Evangelho de Mateus. O Evangelho da liturgia de hoje é proposta por Marcos, na verdade, pois nós estamos no ano B, que é o ano onde o Evangelho de Marcos virá com um pouco mais de frequência. Mas tanto o Evangelho de Marcos, como esse Evangelho que o padre leu, que é o de Mateus, é uma leitura sinótica, ou seja, é uma leitura que tem fatos muito semelhantes. Então, se nós pegamos o Evangelho de Marcos, por exemplo, e este Evangelho, nós vamos ver que a essência é a mesma, muda simplesmente algumas palavras, mas fala sobre o batismo de Nosso Senhor. E aqui é interessante falar tudo isso, porque os evangelistas, eles colocaram o batismo do Senhor como o início da missão pública de Jesus, né? Como que se naquele momento, para a igreja, né, começasse a missão de Nosso Senhor. Então, prestem muita atenção, e aqui é muito interessante, como que a igreja é muito catequética, né?
Nós celebramos o nascimento, depois celebramos a Epifania do Senhor, né? Celebramos o Natal, depois celebramos a Epifania, e agora que nós vamos dar o início que nós chamamos de tempo comum da igreja, não que seja menos relevante do que os outros tempos da igreja, mas tempo comum no sentido de que nós vamos ver a vida de Jesus naquilo que ele fazia diariamente, por isso que nós chamamos de tempo comum. Mas antes de nós vermos as atitudes do Senhor no seu cotidiano, a gente percebe que tudo se tem um início, e esse início, como logo no início da missa você estava dizendo, nós poderíamos também falar de Epifania. Por quê? Não a Epifania do Cristo agora, mas a Epifania de Deus Pai, porque Deus em Cristo Jesus e o Espírito Santo, que a gente vê os três aqui, né, nessa passagem do Evangelho, se revelando totalmente. E é importante falar ainda a vocês, que até então, antes desse acontecimento, Deus, ou melhor, o povo, né, e próprio Senhor também, próprio Deus, né, não tinha se revelado de uma maneira escancarada, digamos assim, como uno e trino. E nós, todos vocês sabem, lógico, né? Como cristãos, somos cristãos e acreditamos que Jesus é uno e trino. Jesus é verdadeiramente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Mas Deus, séculos e séculos antes deste fato, do batismo do Senhor, não tinha se revelado de uma maneira tão clara. E somente aqui ele se revela totalmente, toda a sua essência, como ele é de verdade. E Jesus, por conseguinte, em todas as suas atitudes, também vai revelar essa sua essência e a sua procedência. E aqui é interessante, porque Jesus ele está sendo batizado, daí quando pensa que não, vem o Espírito Santo sobre ele, em formato de uma pomba. O Espírito Santo não tinha se encarnado da pomba, ele estava aparentando ser uma pomba, né? Então ali ele tinha aquele momento de uma aparência de pomba, e ali o Espírito Santo estava sendo